Boa noite a todos. Acho que a maioria já me conhece do evento. Eu sou a Vanessa. Eu fiquei responsável por apresentar, a roda de conversa para dar sequência, ao nosso evento, onde a roda de conversa, no caso, é pensando os impactos da violência doméstica no corpo e na saúde mental feminina. Com a psicóloga Ana Cristina Alves e a cientista social doutora em sociologia Marcela Silva. É um prazer receber vocês aqui. A gente já estava se comunicando pelo WhatsApp e eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês. Só pegar meu caderno. Então, eu vou interromper sua fala aqui, porque eu estou gravando e preciso da autorização ou não para continuar a gravação da Marcele e da Cristina. Se a gente pode continuar essa gravação para poder disponibilizar depois no YouTube do evento ou não? Pode. Pode sim. Ótimo, obrigada. Então, a doutora Marcela Jacinto da Silva, ela é doutora e mestre em Sociologia pela UFC e também bacharel em Ciências Sociais pela mesma universidade. Ela é pós-doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, membro do Paralax, Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Clínica, Psicologia na UFC também. Ela é pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa sobre Sexualidade, Gênero e Subjetividade e ao Grupo de Estudos Transdisciplinares do Corpo Gordo no Brasil. Ana Cristina Alves da Costa, ela é bacharel em Psicologia pela Estácio do Ceará, pós-graduanda em Neuropsicologia na Unicristos e também é membro do Paralax, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas em Sociologia, não, em Psicologia, perdão, em Psicologia Social Crítica na Universidade Federal do Ceará e colaboradora vinculada ao curso de Estudos Interseccionais em Psicologia Social Crítica, Raça, Gênero e Sexualidade na Universidade Federal do Ceará. Sejam muito bem-vindas e eu passo a palavra para vocês. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Bom, eu vou começar falando, eu tinha combinado com a Ana Cristina porque a minha fala é muito no sentido de fazer uma contextualização, né, da temática, e ela é especialista no tema, eu sou especialista nessa questão do gênero, sexualidade e corpo, então a gente tinha combinado, né, de eu começar falando para aí a gente dar prosseguimento na fala dela para aprofundar o assunto. Já foi apresentada, né? Eu tinha pensado em iniciar a minha fala me apresentando para situar a minha fala, né? De onde parte a minha fala, né? Que é uma fala que não é de um especialista em violência doméstica, não é um especialista nesse assunto, mas eu estou olhando para o lado porque eu estou com a minha colinha aqui, tá? Para não me perder, né? Porque são muitos assuntos interessantes para a gente discutir. Então, assim, é uma fala situada no sentido de uma socióloga, né? Pesquisadora do campo de estudo de gênero, de corpo e sexualidade, também quanto feminista, né? É importante a gente situar de onde é que a gente está falando, né? E aí, eu venho pesquisando sobre o cruzamento dessas temáticas, né, que eu falei, corpo, gênero e sexualidade, focando no corpo feminino, né, e suas potencialidades, como também nas formas de controle social desses corpos pela nossa cultura ocidental contemporânea. Cultura essa que a gente sabe que é misógina, que é preconceituosa, patriarcal, e pensando muito, a minha tese foi pensando no sentido de problematizar e politizar o discurso médico e biomediático. E discutir, né, essa questão do machismo e da misoginia na cultura a partir dessas duas entradas. O tema da violência contra a mulher, especialmente no que tange essa questão do âmbito das relações domésticas, né, particularizado nas interações conjugais, é um tema que é muito pesquisado, né, por ativistas, por teóricos, por feministas, que tem muitas abordagens, são muitas tipificações, muitos cenários, e aí se trata de um fenômeno muito complexo que é atravessado por uma série de questões as mais diversas, né, questão de gênero, questão de classe social, questão etária, enfim, de raça. E aí a minha contribuição hoje seria nesse sentido de a gente pensar a questão do corpo, né? Voltar, enquanto socióloga e pesquisadora do corpo,
pensando os impactos dessa violência, né, no corpo das mulheres do ponto de vista material, né? E contando a Cristina, ela vai falar dessa questão do psicológico, né, da somatização dessa violência nesse corpo. E aí, pensando também nas potencialidades desse assunto quando se trata dessa questão do isolamento social, né? Como é que pensando muito nessa questão de como é que existe aí nesse corpo encobrimentos, manipulação das marcas corporais da violência nesse corpo, nesse contexto em que não existe ali vamos dizer assim, uma audiência maior, né? Que essa mulher ela está ali dentro de casa, né? Ela não está circulando, então como é que a gente pode pensar esse encobrimento, né? Essa violência no corpo dessa mulher nesse sentido? E aí a gente se propõe, né, a estudar, a analisar, a pensar essa questão, né? Por isso a gente pensou, assim, tá meio redundante, né? Mas a gente pensar esse título dessa fala, né? Porque que a gente está pensando essas possibilidades, pensando também em situações hipotéticas, né? Porque a gente é sempre importante a gente estar reforçando que existem muitas situações, né? A gente sabe que a nossa cultura ela culpabiliza muito a vítima. Existe uma narrativa aí cultural que coloca essa mulher como se ela estivesse ali porque ela gosta de apanhar, ela continuasse ali ocultando a violência no corpo porque ela quer continuar nessa situação, porque a mulher é masoquista. E aí a nossa fala é nesse sentido de problematizar, né, esse discurso único sobre essa mulher e sobre esse corpo, né? E como é que esse corpo ele vamos dizer assim, produzido nessa situação, né? E aí, pensando nessa questão desses exemplos, né, que a gente pode pensar nesse contexto, infelizmente a gente sabe que muitas das mulheres que sofrem convívio com essa violência não tem outra opção fora ter que continuar naquela situação, né, de violência, e aí por isso a gente fala no termo ciclo, né, da violência doméstica. E aí a gente pode pensar em várias situações, né, de mulheres que são donas de casa, mães em tempo integral, que estão em home office nesse momento, né, várias as situações dessas mulheres que não têm outra opção senão continuar ali, né. Então, muitas vezes, elas lançam mão dessas estratégias mais variadas possíveis para que essas marcas corporais da violência sejam encobertas. E nessa perspectiva que propõe a gente pensar nesse corpo, essa questão do encobrimento das marcas físicas. Muitas mulheres que são maltratadas fisicamente por seus esposos, né, por seus companheiros, elas não escolhem se identificarem a si mesmas como mulheres agredidas, nem querem ser percebidas como tal, né? E aí existem vários motivos para que isso aconteça. Não como eu estava falando dessa questão de que existe essa narrativa de que a mulher, porque ela encontra a violência, porque ela quer continuar ali. Enfim, né? Existem muitas situações aí que podem, né? São casos e casos, né? Então, ainda que a gente tenha a intenção aqui de falar e pensar esses exemplos, existe uma variedade de situações, como eu acabei de falar, já que cada situação revela ou pode revelar uma particularidade, né? E, em geral, nesse sentido, existem construções sociais sobre essa mulher que associam a mulher vítima de violência física como sendo uma pessoa que é impotente, passiva, cuja identidade se tornou cristalizada dentro desse paradigma de vitimização. A gente vai pensar essas categorias entre várias aspas, né? Porque são categorias que a gente vai trabalhando essa questão, mas sempre lembrando que às vezes as categorias elas existem para tentar dar conta dessa realidade, mas as categorias não dão conta, né? Então é bom a gente sempre pensar em mulher com aspas, violência contra a mulher, entre aspas, enfim. E aí, como eu estava falando dessa questão, dessa história sobre essa mulher que é violentada, existe essa história de que essa mulher ela é impotente, que ela continua nessa situação passivamente, né? Mas a gente sabe que isso é uma forma de que essa sociedade machista, uma estratégia dessa sociedade machista para tentar colocar a mulher como culpada da situação de violência, né? Então, é muito complicado a gente identificar, pensar nessa mulher como impotente, né? Se a gente for pensar nessas questões relacionadas ao corpo e como as mulheres estão ali ocultando essa violência no corpo, não existe ali uma passividade, não existe ali uma impotência, né? E é muito problemático a gente pensar nessa questão da mulher que é violentada, né?
por esse prisma da impotência. Em geral, existem muitas estratégias que são postas em ação para que não chegue às vistas das pessoas próximas ou das pessoas que cruzam o caminho dessa mulher em seu dia a dia, para que não seja identificado nenhum vestígio dessa violência, né? Ou os maus tratos no corpo. Mas a gente sabe que, ainda que essas mulheres não precisem cobrir marcas no corpo, elas muitas vezes precisam cobrir essas marcas psicológicas da qual a Ana Cristina vai falar. E, às vezes, muitas vezes, elas têm que ocultar esses dois tipos de marcas, né? Que não são só dois tipos, tem vários tipos de marcas físicas e psicológicas. Eu falo aqui, por exemplo, né, quando eu estou falando de marcas corporais, estou falando aqui do uso de vestimentas usadas para determinada forma para encobrir uma parte do corpo machucada, o uso excessivo de maquiagem para encobrir um ferimento ou inchaço, dentre outras coisas. E essa manipulação do corpo machucado e violentado nessas circunstâncias pode ser entendida como uma forma de silenciamento, né, do corpo e no corpo feminino, que é um reflexo desse silêncio ensurdecedor, né, que a gente vive na nossa sociedade, que é uma forma de visibilizar essa violência, mantendo-a longe dos olhos dos outros, né? E aí o ato de encobrir uma situação ou uma marca corporal, muitas vezes, ela é estratégia usada, né, contra essas mulheres, é usada como argumento de culpabilização da vítima, né, como eu estava falando ainda agora, né? Alguma pessoa pode falar, mas se ela continuou com ele mesmo assim, né, mesmo ali machucada, porque ela gosta de apanhar, é porque ela quer ficar ali. E aí esse corpo feminino o corpo feminino na nossa cultura de modo geral é um corpo que é considerado público, né? As pessoas podem dar opinião sobre ele, as pessoas podem se meter ali, mas a própria mulher, ela não tem essa liberdade sobre o próprio corpo. E é nesse sentido essa minha fala, assim, para a gente pensar esse corpo feminino de modo geral e pensar esse corpo especificamente, né? Nessa situação de violência. E aí eu acho importante situar esse corpo no contexto dessa cultura hegemônica que a gente vive, né? Que já que a violência é naturalizada como um traço da masculinidade e que a violência doméstica, por sua vez, ela é também naturalizada como um traço da nossa cultura, né? Que é patriarcal, de homem macho, que é sexista, que é misógina em muitos sentidos. E aí não é à toa que tem um livro chamado Gênero e Violência, que tem um artigo de uma autora chamada Marlene Stray, acho que é Marlene Stray o nome dela, de 2012. E aí ela fala que violência e gênero é um casamento que tem tudo para dar certo, né? Justamente para pensar essa questão dessa relação muito direta e muito íntima entre violência e gênero, né? Assim, tanto para a gente pensar como a violência ela está enraizada na construção do feminino, do masculino na nossa sociedade, tanto é que o homem é sempre a ideia de masculinidade que a gente tem na nossa cultura é muito de um homem relacionada à agressividade, né? Associada à força, enquanto a mulher ela é mais dócil, mais, né? Não tem a força física que um homem tem. E aí existe essa naturalização, né? E, consequentemente, uma legitimação que fica clara nos ditados populares, como, por exemplo, aquele que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E aí a naturalização é as que a gente mais tem acesso, né? Na nossa cultura, no nosso dia a dia, que agora, né, há um tempo já está sendo, graças a Deus, está sendo derrubada, né? Está sendo desconstruída. Mas ela ainda é muito forte, né? Então, aí, esses ditados populares que a gente costuma escutar, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é uma forma de naturalizar essa violência e de naturalizar essa masculinidade como sempre violenta, agressiva, né? E essa mesma cultura, ela legitima o poder do homem sobre a mulher, uma realidade que é imposta desde a unidade básica familiar, né? Se a gente for pensar que essa cultura que a gente vive, ela é chamada patriarcal justamente por haver essa construção de família, de unidade familiar baseada no poder do pai, né? E aí essa mulher ela vai crescer nessa unidade familiar sob o poder do pai ou do irmão, e depois passa para o poder do marido, e aí passa para o poder do discurso da medicina. E é esse discurso que eu trabalhei na minha tese, né? Que é um discurso, eu não vou nem entrar aqui na questão que eu acho que a Ana Cristina vai entrar um pouco mais a fundo, sobre a questão de como é que esse corpo dessa mulher que sofre violência doméstica é tratado pelo Estado
e pela família, né, pelos conhecidos. Mas estou falando aqui da questão por exemplo, de como esse corpo ele é construído na medicina também, né, que a medicina ela vai fazer parte desse assunto, né, da construção de como a gente entende o corpo da mulher na sociedade. E aí, na minha tese, eu faço uma reflexão sobre as narrativas biomédicas que surgiram a partir do século XVIII, vamos pensar que século XVIII ainda, né, que mobilizam afirmações categóricas sobre o corpo feminino, né, que é essa associação da mulher com a maternidade, né, com docilidade, com associação da mulher, levando em consideração os seus elementos biológicos, né, questão da reprodução, e aí colocando o homem, né, sempre nesse lugar da hierarquia, né, social. O homem está ali acima da mulher, então ele tem mais poder sobre a mulher, o médico tem mais poder sobre a mulher, né, o discurso médico ele vai ser todo alicerçado em cima da fala do homem, né, também, do discurso do médico, do masculino. Então, para a gente pensar como as mulheres não têm autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre o discurso sobre o seu próprio corpo, sobre o saber sobre o seu corpo. Então, existe até ali, né, até a medicina, né, isso é um discurso que, no caso, na minha tese, eu faço uma politização do discurso da medicina, né, nesse sentido de pensar quais são os discursos que influenciam na construção da mulher como um ser inferior, um ser com menos, um ser inferior ao homem, né, na nossa sociedade. E a medicina ela vai contribuir muito com esse discurso dessa falta de autonomia que as mulheres têm sobre o seu próprio corpo, né? E aí que vai ser uma coisa, o corpo da mulher ele vai ser a moeda de troca, né, tanto na construção da construção do que é o feminino, como também na construção desse futuro da mulher, desse destino da mulher, que é a maternidade e o casamento heterossexual, né? Então, na minha tese eu faço uma discussão sobre as representações sociais culturais sobre a vagina, né? Vagina entre aspas. Então, eu pesquisava na época que eu estava escrevendo a minha tese sobre a forma como as mulheres se relacionam, né, com a sua sexualidade, como elas se relacionam com as suas vaginas, com as suas vulvas. E aí eu dei de cara com um trecho de um livro chamado Vagina, uma Biografia, que falava justamente como é que os homens têm consciência de como é que eles podem fazer para machucar uma mulher, até um termo é o seguinte, o trecho é o seguinte: se sua meta é quebrar uma mulher psicologicamente, é muito eficiente praticar a violência contra a sua vagina. A autora, a Naomi Wolf, que ela é até autora daquele livro O Mito da Beleza, muito conhecida por esse livro, ela faz uma reflexão sobre como a vulva, né, a vagina, ela tem uma memória. E se um homem, ela vai citando exemplos de prisioneiros de guerra, vai citando exemplos nesse sentido, e para a gente pensar como a violência contra a mulher, ela cria-se uma memória na vagina dessa mulher que vai influenciar ali a vida dela, com o corpo dela, com as outras pessoas. Ela não vai conseguir mais ter a potência, né, mais exercer a potência que ela teria se não tivesse sofrido essa violência diretamente ao seu corpo e diretamente à sua sexualidade, né? Então, assim, eu trago essa ideia para a gente pensar esses discursos que influenciam na construção da mulher na sociedade, porque são discursos que são o tempo todo ali mobilizados, né? Quando a gente pensa na situação da violência doméstica, discurso sei lá, da polícia, do Estado, da família, todos esses discursos eles vão estar ali contribuindo, né? Para a gente pensar, situar esse corpo na sociedade. E aí, para mim, foi muito, muito forte esse discurso da Naomi Wolf, porque é bem isso, né? Assim, existe muito essa questão, a primeira associação muito do feminino com a sexualidade, né? E como principalmente na vivência em casal, na relação conjugal, isso também é utilizado muito como uma moeda de troca. E aí, como forma também de manter essa mulher domesticada, né? E aí, vamos pensar nessa questão da domesticação desse corpo, né? Porque
tem essa criação, né, dessa história de que a mulher é mais fraca, né, porque ela é mais ligada à natureza, então o homem é mais forte, a mulher ela é um ser que é sempre doente, né, tem um livro chamado O Corpo do Diabo, sobre alguma coisa assim em relação que é de uma psicóloga, que ela fala muito nessa questão de como esse corpo ele foi construído como um corpo sempre doente, né? O corpo feminino. Então, é um corpo que é sempre doente, então é um corpo que está sempre em risco, é um corpo que é desprezado, né? Mas ao mesmo tempo ele está ali o tempo todo sendo usado de moeda de troca, está ali o tempo todo presente, né? Na mídia, está presente mais quando se trata da intimidade dela, né? Do corpo dela, ela com o corpo dela é uma coisa mais, né? Que é julgado, né? As mulheres não podem ter essa liberdade com o seu corpo, então elas têm que silenciar esse corpo, elas têm que silenciar as marcas desse corpo, especialmente se estão relacionadas à violência, especialmente se é esse poder né, do marido ali, aquele poder patriarcal, se é ele que está ali, né, fazendo ela sofrer. E aí, eu estava tentando, né, pensando nessa fala e pensando como é que a gente podia pensar essa questão da violência doméstica que teve um aumento, né, muito exponencial agora na pandemia. E aí, como é que a gente pode pensar essa questão do corpo, né, da mulher, desses encobrimentos, né, desse silêncio no corpo da mulher nessa época de pandemia? E aí eu estava pensando, eu faço pesquisa, sou pesquisadora também na internet, né, desde a graduação faço minhas pesquisas, eu realizo na internet como campo, como ferramenta, também como instrumento de pesquisa. E aí estava eu pesquisando algumas coisas no Instagram, eu encontrei alguns perfis que eu achei muito interessante para a gente pensar essas estratégias de encobrimento no corpo, né? E pensar a questão da denúncia, né? Como é que se pode pensar na denúncia dessa violência quando as mulheres estão ali o tempo todo cercadas com esse agressor, né? E aí eu encontrei perfis A Louca Não Sou Eu, Foi Abusivo Porque, Vamos Mulherar, Contra a Violência contra a Mulher, Eu Disse Não e Justiceiras Oficial, que apresentam estratégias assim, de como essas mulheres podem tentar pedir ajuda, né, dentro nesse cenário diferente, né, que provavelmente está trazendo aí muitas coisas para a gente pensar, coisas que a gente não tinha tentado antes, novos arranjos, né, dessa violência. E aí achei muito interessante que dessas e são estratégias que mobilizam o corpo, né, que é uma denúncia que ela é silenciosa, que ela está ali no corpo. Uma dessas estratégias que eu vi foi era colocar um X de batom na mão, na palma da mão, para denunciar, e aí tirar uma foto com isso, sem precisar falar, né? Eram vídeos que estavam circulando, acho que muitas pessoas viram vídeos circulando sem áudio, que é com mensagens, né, para que as mulheres pudessem ter ali acesso a números, a endereços para pedir ajuda. Também, hoje eu vi um que era disponibilizando o QR Code para a mulher, né, para fazer a partir daquele QR Code ir para um site ou chamar a atenção de algum canto, alguma instituição, para que essa mulher seja atendida. E também estava vendo uma estratégia que era de fazer um gesto, né, fazer um gesto. Você está ali numa reunião, né, enfim, você fazer um gesto ali para disfarçadamente chamar atenção e sinalizar que você está sofrendo violência doméstica, né? Então, assim, estava pensando sobre essas questões. Eu acho que a gente, apesar de provavelmente serem estratégias que já existiam, ideias que já existiam nesses projetos antes desse momento que a gente está vivendo de pandemia, mas que elas são importantes para fazer a gente pensar sobre como é que pensar nesse corpo, né? Pensar como é que esse corpo ele se produz e ele tenta silenciar ao mesmo tempo denunciar essa violência. E eu acho que é isso, gente. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Ok. Pronto.
muito importante essa fala da Marcele, né? Que foi procurar na internet estratégias, eu achei bem interessante. E todo o contexto que ela trouxe, o contexto histórico. Ela é uma pesquisadora feminista, que faz parte do mesmo laboratório lá na UFC. E já inicio minha fala falando de onde que a gente tem, né? De onde que a gente pesquisa sobre mulheres. A psicologia social crítica nos aproxima muito dessas questões, né? Dessas questões que perpassam, né? Várias questões sociais, no caso a gente aqui falando da violência, né, contra a mulher. E eu vou trazer mais uma fala da psicologia, né? Da minha experiência com esse tema, né? Não é de hoje que eu me interesso por esse tema. O meu artigo na época da graduação foi sobre a violência doméstica contra a mulher, um olhar sobre a saúde, né? A saúde mental dela, o quanto que era afetada. Então, muita coisa mudou desde a minha graduação, desde uns 5 anos até aqui. E eu percebo todo esse movimento na internet, todo esse movimento que a gente está, né, tendo agora mundialmente. Eu sei que nós estamos passando por uma pandemia, é um momento assim, bem crítico, né, para a nossa sociedade, e que a Covid-19 ela veio evidenciar alguns problemas sociais que já existiam, né, que já estavam ali, que é a fome, a violência contra a mulher, essas questões. Então, a Covid ela veio escancarar esse problema, né? Então, já eram problemas críticos e eu trago esse pensamento assim não só para o Brasil, né? A gente pensa que a violência contra a mulher é um problema global, né? E outros países também, igual o Brasil, né? Estão passando por esse momento de pandemia, como a China, a França, a Espanha. Estão passando também, tem casos, os artigos que eu estava lendo, que o índice de denúncia aumentou bastante, né? O índice de violência. E lembrando, assim, que todos os dados que a gente tem até agora, eu fico perdida olhando para vários rostos, eu vou tentar focar aqui. Lembrando que todo o conteúdo que a gente tem, tudo que a gente tem de material nesse momento, é algo que a gente vê através da mídia, algumas publicações muito esporádicas que a gente tem acesso. Mas dado mesmo, assim, a gente ainda não tem. A gente tem aqui os dados das denúncias. Aqui no Brasil aumentou bastante, cerca de 18%, né? Então, bastante coisa. Então, e aí esse olhar todo, porque essa mulher voltou, né? Como a gente teve que ficar, estando em isolamento social, né? Essa mulher ficou em casa, através do isolamento social imposto, né? Tinha no caso era quem poderia ficar, né? Quem poderia ter o isolamento social, mas assim, é melhor ficar, né? Daqui de um vírus que a gente até então não tinha conhecimento, não tinha dimensão da letalidade do problema, e ainda não temos, né? Que a gente vê os índices aí, alarmantes. Então, todo cuidado é importante, né? Então, o que traz na fala da Marcele, né, também, a questão da mulher que ficou em casa, ela teve que cumprir o isolamento social. Então, convivendo com esse agressor e com a família, quando a gente fala de violência doméstica, ela ocorre dentro do lar, né? E geralmente essa violência, ela é perpetrada por um parceiro íntimo ou ex-parceiro, a maioria das vezes, né? Por essa pessoa do convívio dela, ou que deixou de conviver. Então, essa questão de estar dentro do lar, né, de estar dentro, convivendo com o agressor, ampliou essa violência, né? As mulheres também, a gente sabe que a maioria das mulheres trabalham, né, que são donas de casa, donas do lar, que lutam com a questão financeira, saem para trabalhar mesmo, mulheres que têm muita garra, né? E tiveram que, talvez, muitas demissões aconteceram em massa no nosso país. Então, essas mulheres acabaram perdendo, assim, também a autonomia financeira, né? Então, e a questão de estar com o agressor dentro do lar e sendo reduzido, né, o ciclo social dessa mulher, o contato social com a família, o contato não tinha como estar, né,
os vínculos foram ficando cada vez mais restritos. Então, isso é um fator de risco para essas mulheres que sofrem violência. O fator do isolamento é um fator altamente de risco, porque eu vou entrar na questão aqui do ciclo, né? Falar um pouco desse ciclo, que essa mulher ela não está nessa violência porque ela propriamente quer ou porque ela gosta de sofrer. A gente tem que desconstruir isso, porque isso é uma construção social, essa construção social, assim como é algo que vem, né, desde antes, essa questão da posse sobre essa mulher, né, do poder, desse patriarcalismo, que a gente tem que começar a realmente ir contra isso mesmo. E assim, voltando à questão do isolamento, né? E essa mulher, ela fica, né, nessa situação. E outra, a questão do vírus, veio que essa mulher, ela ia procurar ajuda onde, né? Se sair de casa era perigoso, se ficar em casa era perigoso. A questão, eu li agora recentemente um artigo que as delegacias, né, e todo o serviço de apoio à mulher era serviço essencial, agora na pandemia, né? Mas isso ocorreu do mês de maio para cá, né? Então, no mês de março, que foi lá para o dia 1º a 25 de março, que foi bem o início da pandemia, né? Aqui, que a gente entrou em isolamento social, que foi mesmo quando houve várias denúncias de agressão contra as mulheres, né? Então, esse medo, gente, o medo do contato, o medo do contágio do vírus, né, impossibilitou ainda mais, intensificou, né? Essa questão de pedir ajuda. Se já era difícil pedir ajuda em outros tempos, por questões psicológicas, né, questões de medo, de culpa, de insegurança, que a gente sabe que a mulher que sofre violência psicológica, né, violência doméstica, ela tem essa questão desse eu muito fragilizado, né? Esse eu é uma anulação desse eu, então ela fica com problema, pode ter problema com autoestima. Então essa questão da denúncia é algo muito delicado, requer muita questão do apoio familiar, do apoio de amigos, uma rede de apoio, né, das questões das políticas públicas mesmo, desse olhar desse enfermeiro, desse olhar desse médico, né, um olhar mais humanizado, não só para esse corpo ferido, mas um olhar também para esse psicológico, para esse comportamento, né, porque a gente vai perceber que as questões comportamentais, as questões psicológicas também são bem significativas e que causam sérios impactos na vida dessas mulheres, certo? Então, na época que eu pesquisei, do meu TCC, do meu artigo, eu pesquisei sobre uma psicóloga norte-americana que ela fala sobre a questão do ciclo da violência, que é a Leonore Walker. Em 1979, ela já pesquisava sobre isso, né? Então, a gente vê sempre no Instagram, né, e sempre alguns artigos falando desse ciclo da violência contra a mulher. Nós sabemos que dentro da violência contra a mulher tem um ciclo, tá? Mas não é só isso, né? Esse ciclo, ele pode acontecer ou não é, e assim, diferencia de pessoa para pessoa, é muito interessante a gente não generalizar, cada relação tem o seu nível de adoecimento, né? Então, se tratando de violência contra a mulher, de agressividade, de problemas aí, até os problemas psicológicos, né, do agressor, que vai desenvolver, desencadear problemas dessa vítima. Então, vai depender muito do nível de adoecimento dessa família, porque quando eu falo assim, eu penso na família de um modo geral, né, que afetam todos. Aí já entra a violência intrafamiliar. Então, a Eleonore Walker, ela vai falar que tem a primeira fase, né, que a gente sabe que não é no início da relação, eu comecei um relacionamento que já vai haver a violência, não é assim. É uma construção. Essa construção, ela se dá através do tempo. Então, esse ciclo, ele tem um tempo e tem uma intensidade. Né? Ele não ocorre linearmente, assim, certo? Então, a primeira fase da violência, quando inicia-se, né, aquela tensão, aquela fase de tensão, em que a relação começa a ser pautada, né,
em incidências verbais, ou seja, vai ter umas discordâncias aí de opiniões, né? Então, e há pequenos espancamentos, é uma coisa bem sutil aqui, é uma coisa que vai se desenvolvendo. E pequenos chutes, empurrões, e essa mulher, ela vai, né, percebendo isso, né, ela vai se percebendo, mas ela, nesse momento, ela não se reconhece, ela tenta, né, colocar a culpa de todo o que está acontecendo nela, né, tenta buscar um pouco de controle nessa relação. Aquela famosa frase, né? É porque ele tem problemas, aí começa a tentar a minimizar, né? E se culpabilizar pela a irresponsabilidade do outro, né? Do comportamento do outro. Então, acontece, né? Essas questões, porque aqui está muito a questão intrínseca, psicológica aqui, na primeira fase da violência, o ideal de família, né, dessa desconstrução, se desconstruir essa família, que é muito esse ideal de família, né, enraizado aí nessa construção dessa mulher também, né, desse patriarcalismo que a Marcela falou. Então, esse medo, o medo da solidão, de ter que entrar as coisas sozinhas. Isso aqui, gente, tudo que eu estou falando é muito psicológico mesmo, sabe? É muito difícil para essa mulher que está enfrentando se dar conta disso. Então, nessa fase, ela é bem crítica mesmo, a primeira, né? Porque essa mulher, ela tenta, né, apaziguar a situação, mas a gente sabe que não é possível, né? Então, essa violência, ela vai tomando mais força, vai passando para uma segunda fase. E nessa segunda fase dessa violência, ela já é um pouco mais intensa, ela já tem uma carga de tensão muito maior. E que esse homem, ele pode usar armas, né? Ele pode tirar a vida dessa mulher. Geralmente acontece nessa segunda fase, essas perdas, né? Sei que eu estava lendo um artigo que cerca de 88,8% dos feminicídios, né? Que acontecem, né, nessas mulheres que vivenciam esse ciclo. Então, esse ciclo, ele tem que ser rompido para que essa mulher, ela consiga, né, olhar para si. E finalizando a terceira fase, que é a fase da questão da reconciliação. Porque gente, esse ciclo aqui, ele é muito, muito pautado na manipulação, certo? Então, quando esse agressor, ele percebe que ele vai perder essa vítima, que essa vítima pode ter o insight de sair dele, de se perceber, então ele tenta, de algum modo, trazê-lo novamente para esse ciclo. Uma questão de comportamento muito bem organizado, tá? Então, ele começa a pedir perdão, dizer que exagerou, que vai mudar, e há uma fase aqui muito, né, de conciliação, mas a gente sabe que isso aqui, que essa terceira fase desse ciclo, ela é momentânea, tá? Então, assim, e aí entra as questões específicas, né? Se eu tive um momento de muita tensão, de muito desespero, de muito terror, e de repente alguém me acolhe, de repente eu recebo amor, há uma questão aqui, né, de reforçamento. Quem fez psicologia sabe, né? De controle. Eu nem sou dessa área comportamental, não. Eu sou psicologia junguiana. Aqui eu já entro outras questões, né? Que é os arquétipos, a ânimas, enfim. É a questão do Jung estuda, né? Mas aqui, trazendo mais para a psicologia aqui, que a gente está pensando desse modo. Então, se eu tive um momento de muita tensão, de terror, de medo, de repente eu tenho um acolhimento, né? Você tem um descontrole total aqui, né? De sensações, de emoções. Então, imagina para essa pessoa que está passando por isso, né? Imagina estar dentro desse ciclo. Então, esse ciclo, ele vai se repetindo, sabe? E o fim de toda essa repetição, infelizmente, é a perda dessa vítima, né? É a perda dessa mulher. Então, é um assunto muito interessante que a gente está falando aqui hoje, porque é um problema de saúde pública, né? Então, assim, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Se mete a colher, a gente tem que ajudar, porque é uma situação, assim, de adoecimento, né? A gente sabe que a saúde mental da gente, psicológica, ela é muito importante, não é? Assim, a gente...
Eu vou falar um pouco da minha experiência clínica. Eu, como psicóloga, esses anos que eu trabalho em consultório, eu nunca atendi uma mulher que estivesse passando por violência doméstica. Chegar no consultório com essa demanda nunca chegou. Não é uma demanda de clínica, eu sou psicóloga clínica. Pode ser uma demanda de CAPS, de PSF, médico, se ela teve algum hematoma, alguma questão, e de repente, né, vai procurar. Pode ser que chegue com essa demanda. As mulheres que chegam no meu consultório são mulheres que já passaram por violência, que tiveram toda essa anulação do erro, toda essa fragilidade, né? E que chegam depois de ter se afastado daquele agressor, anos. Então, ela chega a demanda no consultório para trabalhar questões psíquicas, né? De novo, né? Como se integrar na sociedade, o medo de conhecer outros parceiros, né? Então, assim, aí trabalhar todo o trauma, porque assim, tudo que acontece na nossa vida fica registrado, né? A gente não é assim, recebe uma agressão ali, vai passar, e então fica registrado ali, o hematoma pode sumir com uma semana, mas a questão psíquica pode ter certeza que se não aparecer naquele momento, não se desenvolver algum transtorno psicológico ou alguma disfunção ali, naquele momento pode vir depois, né? Às vezes a pessoa sofre um acidente de carro, no momento ela não sentiu o trauma, ela não sentiu medo, nem senti nada. Mas pode ser que ali 1 ano, 2 anos, aquela questão ela volte ali com mais intensidade. Assim também acontece com a violência doméstica, com a violência contra a mulher. Todo esse abuso, eu recebo muita demanda de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, né, de mulheres que tiveram assim próximo de perder a vida. Lembrando que essas mulheres que eu estou falando, gente, são mulheres que já estão longe dos agressores. A mulher, assim, em momento de violência, dificilmente vai procurar ajuda psicológica, pelo menos no consultório, né? Então, por muitas questões, né? A questão do medo, a insegurança. E, assim, já é difícil chegar no consultório, né? Com as nossas demandas, que a gente, às vezes, tem a questão da resistência, né? Imagina com a questão sendo a demanda de violência contra a mulher. Então, é muito importante, né, que a gente se mobilize e tenha esse olhar perceptivo dessa violência para que a gente possa, né, sinalizar, orientar, olha, você não acha que deveria, né, se trabalhar, e com muita sutileza, com muita calma, né, para não ter mais interpretações, enfim. Mas é bem interessante essa fala assim, de orientação, de percepção, né? A gente que é da área da saúde ter essa percepção. E, enfim, eu falei, né, da questão desses transtornos, né, que pode não acontecer naquele momento. Eu acho assim, eu imagino muito no pós-pandemia, sabe, gente? No pós-pandemia, de todo esse sofrimento, né, que essas mulheres passaram, toda essa tortura, dessa questão de ocultar esse corpo, que a Marcele falou, dessa questão, né, da vergonha. Imagine os filhos vendo ali, né, esse corpo machucado. Então, e é uma situação muito, né, muito delicada. E eu penso no pós-pandemia, né, eu falando assim de transtorno de psicológico, enfim. O que nos aguarda, né? Mas eu recebo muita demanda, né? E assim, os sintomas são muitos. Isolamento social, é aquela pessoa que era de um jeito, de repente se isola das amizades, tem medo de tocar em certos assuntos, né? Porque o medo do outro, o medo do homem, o medo do agressor é muito grande, o medo de perder a vida, né? A manipulação, ela acontece mesmo muito intensificada dentro da relação abusiva. Então, não é fácil. Assim, eu, quanto psicóloga, já trabalhei, não é fácil, porque você, ao mesmo tempo que trabalha, aquelas questões, depois volta às questões novamente, né? Quando eu cuido da parte mais social, né? Saindo um pouco do consultório, eu ainda tive um pouco de experiência, inclusive até no artigo científico, né? Você trabalha ali, as questões de repente volta tudo de novo, é um trabalho bem delicado. Então, assim, insônia, a questão
desse eu muito fragilizado, irritabilidade, falta de concentração, né, falta de apetite, já são assim, indicativos ali de possíveis adoecimentos específicos, né? Então é isso, pessoal. Essa é a minha fala. A gente pode estar conversando agora sobre, tá bom? Eu, de antemão, já agradeço o convite. Eu vim através da professora Ilse. E é um prazer estar todos com vocês aqui, né? Falando sobre esse assunto tão interessante. Espero que vocês tenham gostado da minha fala, da fala da Marcele. Nós estamos aqui. Aí a gente vai abrir agora para a gente conversar um pouco, né? Até porque é uma roda de conversa, né? Então, vamos ouvi-los também. Obrigada. Falando, algumas pessoas comentaram aqui no chat e eu vou apresentar para vocês de 3. Travou aqui para mim, travou para você também, Vanessa? Não. Acho que sim. Eu não estava acompanhando no bate-papo, estava só ouvindo. Tá. Então, vamos aqui. Tudo certo. Existem alguns comentários, né? E seria interessante que as pessoas quisessem participar com os seus microfones. Por exemplo, a Andrena tem um comentário bem extenso. Andrena, você quer falar? Ela está falando sobre um vídeo Na verdade, de uma Jamila, é moça só que um está fazendo uma comentário que eu reunião de trabalho com 2 colegas, e eles comentaram do quanto ela estava bonita por ter passado um batom, e o marido dela aparece no vídeo bebendo uma cerveja, com expressão bem incomodada. E aí, no bate-papo da reunião, uma amiga pergunta se está tudo bem, ajuda a sair da situação e tal. A amiga, né, foi lá ajudar a amenizar. É um vídeo até de conscientização mesmo, para pedir ajuda de alguma forma, sem chamar a atenção do agressor. Eu posso até disponibilizar o vídeo depois, que foi um vídeo que saiu na internet. E ele foi até bem comentado. Depois a Roberjane fez alguns comentários falando sobre a violência psicológica, que é a pior e deixa muitos traumas e tenta recuperar a sanidade mental, é bem complicado. E muitas palmas maravilhosas. Né? Achei bem interessante o trabalho da Marcele, desculpa, está faltando mais idade, porque pegou várias áreas, né? A sensação que eu tenho com o comentário que você fez é como se você tivesse pego, como a gente fala na pesquisa, né? Várias variáveis. E, nossa, você falou de tanta coisa, e eu lembro que eu não estou lembrando o nome do livro, mas eram livros que focavam nos genitais, né? Um era sobre o ânus, do tipo, todos têm, inclusive o formato do livro tem um círculo assim em todas as folhas, eu não estou lembrando o título, e tem um outro livro que fala sobre a vagina. E seria esse livro? É muito interessante a proposta, porque, primeiro, da vagina, você tem ele aí? Esse livro? Isso. Qual é o nome desse livro, por favor, É o Marcelo? Manifesto Contrasexual, do Povo Tá Preciado. desligado o teu áudio. Dá para ouvir? Eu não estou ouvindo. Deixa eu me ouvir. Sim, dá para ouvir. Pronto, é o Manifesto Contrasexual. Que travou, né, gente? Algo acontece, porque eu acho que vocês me ouvem, né? Mas eu não estou ouvindo. Então, Vanessa, se você puder retomar, por esse livro é ótimo. Apresentar os comentários, eu continuo aqui. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Primeiramente, né? No início, que eu vou retomar aqui, que foi da Lilian, não sei se eu pronunciei certo,
Andrade, que ela disse que, como ela já falou em outra apresentação, as pessoas elas ficam mais abismadas com as mulheres permanecem próprias agressões violentas. Todos só se perguntam por que ela está agredindo ela. Um comentário que ela tinha feito. Achei pertinente e válido. Ela também falou, né, que a gente já teve por muito tempo essa utilização da ciência para perpetuar discriminações e justificar violências. A Laura Angelin, ela falou sobre o app da Magazine Luiza, que disponibilizaram, né, e ela referiu a isso. Outro comentário da Robergiane Lopes, que ela falou que violência psicológica é a pior. Se vocês quiserem fazer algum comentário em relação ao que foi apresentado. Gente, eu acho que eu caí. Não, você está aí ainda, só que o seu áudio está cortando. Eu não sei se a Ana Cristina e a Marcele estão ouvindo. Tá travando e cortando de vez em quando. Só surpresas desse caminho novo que nós estamos percorrendo. Então, se vocês quiserem fazer as considerações finais, já que a Vanessa está com o áudio cortando, eu caí. Posso começar, assim, né, já que eu comecei, assim, a ideia, né, de trazer essa reflexão, tentando abarcar muitas questões, né, para pensar, né, como a gente falou, né, e a Ana Cristina reforçou na fala dela, que as situações são variadas, existem várias variáveis, existem vários marcadores sociais, né, influenciando aí nessa situação, que a cultura, né, essa cultura que a gente vive, que é misógina, que é machista, que é sexista, ela faz muito sentido contextualizar esse tipo de violência falando dessa cultura, porque essa cultura vai reforçar a culpa que as mulheres vão sentir, né, de permanecerem nesse ciclo de violência. Então, faz muito sentido associar essa situação, essa questão da gente trazer aqui, né, para pensar essa questão da cultura com o adoecimento, com a saúde mental, né, porque quando você fica o tempo todo escutando que você está errada, que você você é inferior, que você é culpada, que se você continua ali, mesmo que você precise continuar nessa situação, qualquer coisa, qualquer violência que você sofra é por sua culpa. Então, isso aí vai ser muito pesado para sustentar, né? Assim, por isso que a Ana Cristina falando que, às vezes, essa situação não vai se mostrar ali naquele momento, mas lá na frente vai haver uma consequência, né? Então, é importante a gente situar essa temática dentro desse contexto, né, dessa cultura patriarcal, misógina que a gente vive, porque é essa cultura que faz a gente sentir a culpa, né, sentir a insatisfação com o corpo, sentir que a gente é inferior, sentir que a gente... Porque ela vai estar o tempo todo repetindo que as mulheres são inferiores, que as mulheres são culpadas, né, essa história de que a vítima de estupro, ela tem culpa por causa da roupa dela, por causa, né, que a gente escuta muito, infelizmente, isso é uma coisa que a gente escuta muito e que é um reflexo dessa cultura que a gente vive, né? Então, por isso que eu quis trazer essa reflexão para a gente pensar como a cultura, ela é fundamental para as mulheres nesse sentido, tanto de reforço, porque reforça a violência, pensando nessa construção do masculino como sendo associada à violência, e pensando essa associação da mulher, né, do feminino com
como sendo uma pessoa que aguenta mais rojão, né? A mulher aguenta mais dor, a mulher é resiliente, a mulher é dócil, então ela tem que aguentar, né, esse excesso de violência masculina, porque faz parte, né? Porque homem é assim mesmo, enfim. Então, por isso que eu quis trazer, né, para a gente desconstruir essa ideia da culpabilização também da vítima. Olá, me escutam? Exatamente. Né? E a minha fala também é muito pautada na da Marcele. Eu trago essa questão, eu achei muito bacana o evento. Eu queria parabenizar a Jamile, né, que foi prestativa com a gente também, a Vanessa, né, professora Ilse. Então, assim, eu achei muito interessante o evento. É importante falar mesmo sobre violência doméstica, violência contra a mulher, porque nós precisamos desconstruir isso, né? Foram anos, né, quando a gente for pensar nessa construção dessa mulher, né, nessa sociedade, dessa questão desse poder sobre esse corpo, que muitas autoras, muitas sociólogas vão discutir, né, dessa desconstrução, dessa questão do gênero, né, pautado na questão do biológico, do sexo, né, masculino, do feminino, da questão de quem tem força, quem não tem, quem tem poder sobre quem. Então, são essas questões que nós precisamos desconstruir, né? Precisamos de agora desconstruir esse pensamento. E trazendo, assim, a minha reflexão, eu deixo aqui para vocês, desse adoecimento, dessa saúde mental, dessa importância desse cuidado, né, dessa psicoterapia, desse olhar, né? Porque a gente, a anulação do eu, né? A pessoa acaba não se enxergando mais, né? A autoestima vai lá, a gente fala de autoestima, a gente não pensa só em corpo, em beleza, enfim. A autoestima, ela vai muito além disso, ela é algo que é, né, pautada muito na personalidade, nessa construção desse eu, né? Então, nas questões de assertividade, dessa mulher, nessa reinserção dessa sociedade, ela, né, tem que trabalhar essas questões, a questão psicológica mesmo, desse cuidado, para evitar, né, esse adoecimento psíquico dessa mulher. Então, eu só queria mesmo agradecer a todos vocês que ficaram até o final da live. Eu me sinto muito feliz por estar aqui falando, né, compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento que eu tive assim ao longo, né, dessa minha experiência acadêmica. Me sinto muito feliz e obrigada a Marcele, né, a doutora Marcele, por ter participado comigo. Então, eu agradeço, gente, pelo convite, por estar aqui compartilhando esse momento com vocês, tão importante. Sim, eu agradeço bastante você. Então, é isso. Continue com as pesquisas, com esse tema. Forte abraço e desejo a todos assim, que saiam desse momento de pandemia da melhor forma possível, preservando a saúde mental de vocês, se cobrem menos, o momento é crítico, tá bom? Forte abraço e nos vemos, quem sabe, um dia em breve, né? Nós que agradecemos.